lojas e shoppings fechados, fábricas paradas, restaurantes sem funcionar. Todas as empresas que dependem de um fluxo de pessoas e de uma demanda normalizada estão sofrendo bastante nesse período de crise e vão ter reflexos negativos nos seus números. Nesse cenário, perguntas ficam no ar. Como essas empresas vão sobreviver no curto prazo? Como elas vão conseguir pagar, honrar os seus compromissos nessa situação de falta de receita e falta de caixa? Por isso, para você, investidor em ações, é muito importante analisar agora liquidez e solvência das empresas. Eu vou dar para você 4 indicadores para você analisar se uma empresa é solvente, é líquida e se ela tem capacidade de honrar os seus compromissos de curto prazo. Vamos lá? Para começar, eu queria explicar a diferença de 2 conceitos financeiros: liquidez e solvência. Quando eu falo de liquidez, eu estou falando da capacidade de uma empresa de pagar obrigações de curto prazo. Ou seja, ela vai ter uma dívida, contas a pagar, um pagamento a fornecedores, ela tem caixa, ela tem estrutura líquida para poder honrar esses compromissos. Isso é diferente de solvência. Quando falamos de solvência, estamos querendo saber se uma companhia tem condição de pagar dívidas de longo prazo. Depois de 1 ano, 2 anos, ela vai ter condição de honrar com seus compromissos junto a bancos, financeiras e outros credores. Antes de passarmos pelos indicadores financeiros, eu queria falar um pouquinho de balanço patrimonial, uma aula rapidinha de contabilidade. Exemplo do que seria um balanço patrimonial. Aqui no lado esquerdo você vai ter ativo e no lado direito passivo. Para quem não sabe, a ordem de um balanço patrimonial de uma companhia, ele é feito com base na liquidez. Itens, linhas do balanço que estão mais acima da estrutura são linhas mais líquidas e as que estão mais embaixo são linhas menos líquidas. Então, quando a gente analisa o ativo, estamos falando de ativo circulante, ou seja, os ativos líquidos da companhia, e aí estamos falando de caixa, estoque, contas a receber, e os ativos não circulantes, ou seja, os ativos permanentes, os ativos mais de longo prazo. E aí estamos falando de outros créditos, imobilizado, intangível, marcas e patentes, como exemplo. Quando a gente analisa o passivo, estamos falando de passivo circulante, ou seja, os passivos de curto prazo, fornecedores, dívida de curto prazo, contas a pagar. Passivo não circulante, estou falando de endividamento de longo prazo, e entenda curto prazo, longo prazo, contabilmente, como curto prazo até 12 meses, até 1 ano. Longo prazo acima de 12 meses, acima de 1 ano. E também compõe o passivo o patrimônio líquido, onde você vai ter o capital social da companhia, o que os acionistas colocaram de dinheiro para a companhia começar, e os lucros acumulados, que é onde conversa aqui com o resultado da companhia. Bom, os indicadores, eles envolvem essas linhas do balanço, como eu falei, principalmente as linhas de curto prazo, ativo circulante, passivo circulante. Eu listei aqui 4 indicadores que vocês podem facilmente obter analisando um press release de uma companhia aberta ou os demonstrativos financeiros de uma empresa. É só entrar no site de relações com investidores da empresa que você quer analisar. Lá você vai encontrar o press release, as DFs e, com base nas informações do balanço e do resultado também, você vai conseguir chegar nesses indicadores. E analisando esses indicadores, você consegue identificar se aquela empresa vai atravessar esse período de crise de maneira mais confortável, ou seja, ela vai estar líquida, ela vai conseguir pagar todos os seus compromissos de curto prazo num horizonte de 12 meses, porque a gente acredita que depois de 12 meses a situação vai estar melhor, espero eu, O primeiro indicador é o indicador que a gente chama de liquidez corrente. É o ativo circulante sobre o passivo circulante. Lembrando aqui, eu estou pegando o ativo circulante, ou seja, o que a empresa tem de mais líquido no seu ativo, e dividindo pelo passivo circulante, que é fornecedores, dívida de curto prazo, contas a pagar. Esse indicador, se ele for maior que 1, quer dizer que a empresa tem boa condição de liquidez
num período de 12 meses. O que eu estou falando é o seguinte, ela tem caixa, ela tem estoque, ela tem contas a receber superiores ao que ela tem para pagar no mesmo período, no período até um ano. O caixa, contas a receber e os estoques somados valem mais do que ela tem a pagar para fornecedores, contas a pagar e dívidas de curto prazo. Esse é um indicador que, se ele for maior que 1, ou seja, ativo circulante sobre passivo circulante, se ele for maior que 1, a empresa está líquida para o período de 12 meses, ok? Se ela tiver um indicador de 1,5, ela está bem confortável. Tá? Isso Benjamin Graham já falava, né? O pai do Value Investing. Se uma empresa tem um índice de liquidez corrente de acima de 1,5, ela está muito confortável em termos de liquidez. O segundo indicador que eu trago aqui para você é liquidez imediata. Aqui a gente vai ser um pouco mais conservador. Ou seja, o que a empresa tem de disponibilidade, de caixa? O que ela tem agora na conta para poder pagar todos os seus compromissos até um ano? E aí eu estou falando de caixa sobre passivo circulante, ou seja, o que ela tem na conta de caixa e aplicações financeiras líquidos que ela pode reverter em dinheiro hoje ou amanhã, se isso consegue pagar o seu passivo circulante. Essa é uma medida de liquidez bem conservadora, tá? É claro que se ela for acima de 1, é muito bom para a empresa. A empresa tem caixa, tem o que há de mais líquido na companhia para poder pagar todos os seus compromissos de curto prazo até 12 meses. O terceiro indicador é o que a gente chama de alavancagem financeira, um índice de alavancagem financeira. Estamos falando de dívida líquida sobre EBITDA, né? O que é dívida líquida, Max? Dívida líquida é a dívida bruta, todo o endividamento, todo o capital que foi pego com terceiros, bancos, financeiras, menos o caixa dela. Então, a dívida bruta menos o caixa que a companhia tem, a gente chega na dívida líquida. Sobre EBITDA, né? O EBITDA é a geração de caixa operacional da companhia. É um indicador que você encontra geralmente no press release das companhias e não nas DFs, não nas demonstrações financeiras contábeis, porque é um indicador, é uma medida gerencial. Ou seja, as companhias querem mostrar para os seus investidores que ela consegue gerar caixa operacional no ano. Então ela coloca, ela calcula esse EBITDA, que nada mais é do que o lucro operacional mais a depreciação e a amortização. Esse indicador mostra o seguinte: dada a dívida que tem, quanto que eu consigo gerar de caixa anualmente para poder pagar essa dívida? O EBITDA é a geração de caixa operacional. Se a dívida líquida é 5 bilhões e o EBITDA anual é 1, ou seja, em 5 anos ela consegue pagar essa dívida. Seria um indicador muito alto. Indicadores abaixo de 3 vezes, ou seja, em menos de 3 anos, a empresa consegue, com a geração de caixa operacional dela, pagar a dívida, seria um indicador interessante. Se ela conseguir em um ano, em menos de um ano, ou ela tem até caixa líquido, ela nem vai precisar do EBITDA, né? Se ela tem caixa líquido, ela consegue pagar todos os seus compromissos, suas dívidas, e não precisa do EBITDA. Então, esse indicador, se for menos que 3 vezes, tá? Um indicador de uma vez e meia, é um indicador muito bom, tá? Serve aí como critério na sua seleção de empresas para investir. E o quarto indicador é o que eu chamo de índice de cobertura de juros. É o lucro operacional da companhia sobre o que ela tem de despesa financeira. E aí eu estou falando de despesa com juros. Ela tem lucro operacional, ou seja, o lucro antes ali do pagamento dos juros, para poder arcar com os juros das suas dívidas? Ela tem condição de chegar num nível de lucro antes de pagar as suas dívidas, os seus juros, e ficar confortável? Ou seja, o que a gente chama de índice de cobertura de juros. Lucro operacional sobre despesa financeira. Esses dois dados você encontra no DRE das companhias, ou seja, na demonstração de resultado de exercício. Beleza? São 4 indicadores que vão te ajudar bastante. Você que está analisando ações para comprar e quer ficar mais tranquilo. Será que essa empresa vai quebrar? Será que essa empresa está em boa situação para atravessar esse período de crise de uma maneira mais confortável? Esses 4 indicadores aqui vão te ajudar a ter um veredito, né? E ter uma noção, né? Se aquela empresa está numa situação financeira, está com uma saúde financeira legal. Repetindo,
liquidez corrente, liquidez imediata, alavancagem financeira, índice de cobertura de juros, ok? É isso, espero que tenha ajudado. Mantenham-se calmos como investidores. O curto prazo é muito desafiador, temos pouca visibilidade, mas é importante a gente analisar empresas para ver se tem algumas companhias que estão a preços atrativos e que vocês podem investir agora com um horizonte de longo prazo. As empresas com saúde financeira são aquelas que você pode investir de uma maneira mais tranquila agora, ok? Vejo vocês semana que vem. Dê o seu like, faça os seus comentários e até o próximo Chama Max, ok? Um abraço, tchau, tchau.